Como escolher o ar-condicionado ideal para cada ambiente? Eu tenho certeza que você já se fez essa pergunta. E essa dúvida surgiu aqui também na obra. Então vamos para o episódio para te ajudar a escolher o ar-condicionado ideal para sua sala, varanda, quarto, escritório. Vem comigo que eu te conto mais. Casa Nova com Amanda Couto. Chamei aqui o Fabrício, da Pai e Filho Climatização, para falar para vocês um pouquinho sobre como a gente pode escolher qual modelo de ar-condicionado e a capacidade ideal para cada ambiente. Ele que está aqui comandando toda essa parte, desde a infraestrutura, né, para climatização, fizeram toda a tubulação, a gente fez um retrofit aqui no apartamento, ele vai explicar um pouquinho sobre isso também. Mas a dúvida principal de hoje é como a gente deve saber o ar-condicionado ideal por ambiente, o modelo, o tamanho, a capacidade. Muita gente diz assim, é por metro quadrado. Então, se eu tenho ali um quarto de 10 metros, tantos BTUs resolvem. É por aí ou não, Fabrício? Nem tanto. Às vezes resolve, às vezes não. Aqui vai depender muito da parte do projeto, tá? Por isso que nós temos a parte desse cuidado de vir na obra, verificar, fazer a visita antes, fazer o levantamento, para a gente poder se adequar à realidade do nosso cliente. E hoje a realidade do nosso cliente nesta sala são 2 equipamentos de 24.000 BTUs, totalizando 48 para o tamanho da sala. A sala tem 37 metros. E aí a gente já não ia... Se fosse pela metragem já não era isso. Já não era isso. E por que você definiu então essa quantidade de BTUs aqui para esse ambiente? Por conta da insolação, nós temos aqui, a insolação nossa é muito forte no período da tarde, né? E quanto mais vai se baixando, mais o sol, então assim, nós ficamos aqui dentro como se fosse uma estufa. Entendi. Né? Então assim, a gente precisa suprir a nossa necessidade com mais capacidade de BTUs, mais carga térmica. E com isso, nós colocamos um equipamento da GRI, né, com a eficiência que já é uma qualidade do equipamento, né, já é um equipamento inverter, não agride a camada de ozônio, já vem com carga de fluido já que não agride nada ao nosso ambiente, né, então vamos por aí. Ele tem... Então assim, gente, porque outra coisa, aqui no apartamento já existiam algumas máquinas, né? Sim. E a gente, quando falou que fez esse retrofit, é porque o Fabrício veio com a equipe dele fazer uma análise geral, né? Fazer, assim, uma anamnese, para ver quais eram os equipamentos que estavam ok, que estavam funcionando, se tinha tubulação para trocar, o que a gente precisava trocar de tubulação. E aí, nessa vistoria geral, a gente acabou trocando todas as tubulações, porque isso é importante. Porque senão você tem lá um monte de marcenaria, daqui a pouco começa a pingar a vaza ou ar-condicionado, porque a tubulação não estava adequada. E a mesma coisa foram nos aparelhos de ar-condicionado. Algumas máquinas permaneceram, outras a gente fez substituição por máquinas mais modernas que têm uma tecnologia de economia. Sim. Né, Fabrício? Isso é importante a gente falar, porque às vezes a gente bota na ponta do lápis, não, tá funcionando, então não vou trocar. Mas quando você bota lá na conta de luz... Não vai. Assim, o equipamento hoje precisa ser inverter, né? A prioridade principal é o equipamento inverter. E assim, nós fizemos a parte das trocas de quase todos os equipamentos aqui no apartamento, os principais que são bastante usados, por conta disso, da economia nossa, que é para ter economia para você dispor mais, utilizar mais do seu equipamento. Então, por isso que nós fizemos aí, mano, vamos precisar trocar esse, vamos trocar aquele. Mas por quê? Porque vai dar economia para você futuramente. Então é o seu payback aí durante a obra. É verdade, a gente vai fazendo, e vai pagando a máquina, né, com a economia da conta de luz. Aí agora, outra dúvida que surge é sobre os tipos, né? A gente tem vários tipos de modelo. Tem ar-condicionado de parede, ar-condicionado de teto, cassete. Isso vai pelo layout, pelo projeto, pelo gosto do cliente? É muito do projeto, né? O do gosto do cliente também, mas principalmente pelo projeto. Hoje nós temos um projeto aqui que nós temos toda a parte de marcenaria, tanto de um lado, temos cristaleira do outro, e esse revestimento em pedra, né? Que é belíssimo, eu acho muito belo. E aí, nós temos a nossa vista principal aqui, que é a nossa... Como é que eu posso te explicar aí? É o cenário, né? Cenário a paisagem, que Deus que é o nosso mostrou pra quadro nós. que Deus pintou. Então, assim, nós utilizamos o cassete, né? Por conta desse cenário que nós temos. E outro, o cassete não é só um cassete, ele é um cassete 360 graus, que ele vai gelar por completo o seu ambiente. Isso daí foi pensado também e provavelmente a gente vai usar lá o outro também dessa forma. Pronto.
Vamos aqui passar para os outros cômodos para vocês verem como é que a gente fez essa divisão. Fabrício, outra dúvida. Quando o ambiente tem, por exemplo, equipamentos eletrônicos, é um escritório, um home office, computadores, também influencia na capacidade de BTUs, porque vai esquentar os aparelhos? Influencia bastante. Se você tem um exemplo, uma televisão de 70 polegadas na sua sala, isso daí já emite raios, né? Também calor entre a tela e passa para a sala, né? Então tudo isso a gente precisa entender, né? Por isso que a gente precisa vir na obra, verificar, ver a necessidade real do nosso cliente. A gente, vou usar isso, não, vou usar um equipamento aqui, não vou usar isso, eu vou usar um outro equipamento de outra forma. Isso tudo aí, na nossa visita, a gente consegue entender o que o cliente precisa e a gente vai nos pontos críticos do cliente. Outra dúvida. Normalmente as pessoas fazem uma conta, por exemplo, por BTUs, né, metro quadrado, que a gente até tirou ali a dúvida. 9.000 BTUs atende até 9 metros quadrados? Seria essa regra, mas não tão regra, assim? Mais ou menos, vai até 12 metros quadrados. Até 12 metros. Até 12 metros quadrados. Isso tudo influencia por conta do eletrodoméstico e por conta da quantidade de pessoas que tem no local, né? Hoje aqui nós estamos no quarto era um de 9, né? Só que nós não temos as portas do principal, é aberta, então assim, acaba passando um ar para lá, então assim, um de 9 já não atenderia. E nós temos também a parte dos raios. Tudo isso foi pensado e nós colocamos um de 12.000 BTUs para poder não passar calor aqui. Não passa calor de jeito nenhum, gente. Outra curiosidade. Nós decidimos colocar um ar-condicionado no closet. Por que a gente decidiu isso, né? Porque ali é o ambiente onde a gente troca roupa. No antigo apartamento a gente tinha um closet também, que era um cômodo, que a gente transformou aqui, que era um closet. Então você entra lá para um closet aberto, para trocar roupa. E às vezes, trocar roupa, fazer maquiagem, secar cabelo, vai gerando aquele calor e aquele incômodo. E aí a gente optou por fazer, vamos colocar o ar-condicionado no closet, que ele tem ali, junto com o nosso é um open closet com banheiro, dá uns quase 8 metros quadrados. E aí o Fabrício optou também por uma máquina de parede, não foi isso, Fabrício? Sim, de parede. A máquina que nós estamos utilizando é um split high wall, né? Com isso, nós não tínhamos espaço suficiente para a gente colocar um cassete de uma via, que é bastante utilizado hoje por nossa empresa. A gente não tinha essa flexibilidade do projeto em si. Aí nós optamos pelo convencional, que é o split high wall já de parede. Que atende, né? Que atende. Porque, gente, o que acontece? Hoje em dia tem a tecnologia que eu acho lindo, né? Os ar-condicionados de teto. Que antes a gente só tinha aquele cassete grande que a gente usa ali na sala. E hoje em dia você tem um de uma via, que o Fabrício está falando. É chiquérrimo, mas também tem um custo ali agregado, né? A estrutura, a infraestrutura. Então, assim, ainda não dava para o nosso bolso. Aí a gente optou por esse que vai super atender a gente, também não interfere na iluminação, que a gente tem uma iluminação de sobrepor lindíssima, que aí não vai atrapalhar no projeto do teto. Hoje a gente tenta brigar o mínimo possível com os arquitetos, né? Então... Tudo paz e amor aqui, arquitetura junto com a climatização para satisfazer o cliente. Gente, eu espero que a gente tenha conseguido te ajudar na hora dessa escolha. Não é sair por aí comprando o ar-condicionado mais barato ou então mais potente. Sempre procure um técnico para te instruir qual que é a melhor máquina para o seu ambiente, a capacidade de BTUs, que isso vai fazer total diferença na conta final, ó. Vai pesar no seu bolso. Então, escolha com consciência. Espero ter ajudado. Se você quiser ter mais dicas também sobre climatização, coloca aqui nos comentários que a gente traz mais conteúdo para vocês.